Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai estar ouvindo ou vendo essa programação, mas nós queremos dar boas-vindas para você que a partir de agora passa a estar conosco para aprender um pouco da Palavra de Deus nessa programação que já faz parte da sua vida, a Bíblia e a Família. Esse programa ele é promovido pela Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Nossa sede fica aqui próximo, ao lado, aliás, do estádio Teixeirão, e você de perto ou de longe, sempre que estiver na nossa cidade, é bem-vindo em fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja ela é pastoreada pelo pastor Djalma Silva, e esse programa, na verdade, ele é um programa produzido pelo Ministério Família Cristã, que é um dos ministérios, um dos departamentos da nossa igreja. Nós hoje estamos aqui mais uma vez para gravar essa programação, e hoje nós trazemos um tema bem, assim, vamos dizer, corriqueiro, na verdade, mas muito necessário para as nossas vidas, nós que temos famílias, que somos casados, e acima de tudo, nós que queremos viver uma vida feliz. Nós queremos falar hoje sobre o propósito da família, ou uma família com propósito. Quais são os propósitos de Deus para a sua família, para a minha família? Nesta programação nós estaremos debatendo, conversando exatamente sobre isso, e você está convidado não apenas a estar conosco, mas também a estar compartilhando o link dessa programação, desse vídeo, dessa live, com os seus amigos, vizinhos, irmãos de igreja, e certamente eles serão abençoados. Nosso compromisso aqui é exatamente ver a família, analisar a família, falar para as famílias, conforme a palavra de Deus nos diz o que é a família. Então, nós vamos fazer uma oração, e daqui a pouquinho eu estarei apresentando o nosso convidado de hoje, que você já deve conhecer bem, mas estarei fazendo uma apresentação e estaremos adentrando nesse tema tão interessante nessa programação. Vamos então orar ao Senhor, e depois da oração nós já vamos ouvir uma canção, ouvir uma música, e depois voltaremos com o assunto propriamente dito desta programação. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, queremos te louvar e te dar graça, Senhor, pela alegria de poder estar aqui mais uma vez, diante dessas câmeras, com a Bíblia aberta, para falar sobre a família, dentro daquilo, da perspectiva bíblica, que acreditamos ser o manual para toda família que deseja viver uma vida feliz. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando. Senhor, que a tua mão, que a tua boa mão esteja estendida para abençoar, Senhor, as famílias que estão precisando de uma ajuda, de um ajuste. Que o teu Espírito ele venha conscientizar, convencer de que não existe, Senhor, vida, felicidade, alegria, desejo de viver relacionamento, bom relacionamento, sem a compreensão da tua vontade que está revelada na palavra. E nós estamos aqui, Senhor, e pedimos a tua ajuda para que possamos, Senhor, transmitir aquilo que está no teu coração, e que aquilo que está no teu coração e que seja transmitido nessa noite, como uma flecha, atinja o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, de cada família. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda neste momento. Nós oramos agradecidos a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir uma canção, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta para darmos continuidade.
Vives triste, alegria tu não tens. Precisas te encontrar com alguém. Vou dizer-te quem pode te alegrar: Jesus o Nazareno, Filho de Deus nosso Pai. Vou dizer-te quem pode te alegrar: Jesus o Nazareno, Filho de Deus nosso Pai. Quantos lugares tu procuras distração, dissuasão dessa tristeza que tens no coração, mas nada disso conseguiu te alegrar. O vazio de tua alma só Jesus pode tirar, mas nada disso conseguiu te alegrar. O vazio de tua alma só Jesus pode tirar. Até pensaste em tua vida tirar, deste modo imaginaste que irias descansar. Nesse momento alguém estava a te cuidar, Jesus o Salvador, com seu meio e doce olhar. Nesse momento alguém estava a te cuidar, Jesus o Salvador, com seu meio e doce olhar. Nesse momento alguém estava a te cuidar, Jesus o Salvador, com seu meio e doce olhar. Glória a Deus, graças a Deus por essa canção bonita. Obrigado, irmão Geazi, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. E nós estamos aqui de volta, na verdade, para darmos início ao nosso tema nesta noite, ao debate dentro do nosso tema, que é a família com propósito. E para nos ajudar nessa noite, está de volta aqui no A Bíblia e a Família, o nosso presbítero, o irmão Jean Lopes. Jean Lopes, Pai do Senhor, boa noite. Boa noite. Suas considerações finais, meu irmão. Glória a Deus por estarmos aqui nesta noite, nesta live, neste vídeo aqui, no canal aqui da igreja. Quero dizer, Ronaldo, que é um prazer imenso estarmos aqui, queridos. Quero dizer que é um imenso prazer sempre estarmos aqui para tratarmos de temas tão importantes, Ronaldo, que é a família. Temas voltados para a família, para o casal, e hoje com um tema extremamente importante. Você que está conosco, querido, fique aqui porque vai ser uma hora, pelo menos eu espero, de falarmos sobre o propósito da família. Então, glória a Deus por isso. Ronaldo, é um prazer imenso. Amém. Então, o propósito da família, né? Às vezes a gente leva em consideração os propósitos. Devo dizer a gente, porque nós somos humanos, mas às vezes algumas pessoas casam com propósitos firmados na sua própria pessoa, né? Eu tenho um propósito em estar casando, eu tenho o meu propósito em estar casando, mas o nosso tema sugere que Deus, Ele tem um propósito. Então, para a gente começar assim, bem secamente assim, eu pergunto, qual é o propósito de Deus para a família? Pergunta maravilhosa, porém não é fácil de poder assim dizê-la com poucas palavras, mas eu quero dizer, queridos, baseado em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28, Ronaldo, ali nós podemos ver que o propósito de Deus para o casamento e a família, ele tem três, Ronaldo, que é refletir a imagem de Deus, que é reproduzir a imagem de Deus e representar
a imagem desse Deus aqui como sendo representantes desse reino. Quer dizer, nós aqui, enquanto família, enquanto casais, nós também seres humanos, mas vamos aqui falar de realmente família, nós podemos ver aqui que Gênesis ele vai deixar claro para nós que a família ela tem como propósito, a essência dela, o porquê dela estar aqui, é porque, em primeiro lugar, ela vai refletir a imagem de Deus, ela vai reproduzir a imagem e essa semelhança de Deus, e ela vai também representar esse reino de Deus aqui na terra. E é interessante quando você fala sobre o propósito, a gente casa com o propósito de ser feliz, tal, aquilo tudo. Nós temos um propósito quando a gente casa, Ronaldo. Existe a ideia que é convencional entre nós, a gente compreende e entende que eu caso para ser feliz. A felicidade do eu caso para ser feliz, eu caso para que eu possa ter uma esposa, ser honrado. Isso tudo não está errado. Mas isso, Ronaldo, é uma visão meio que humanista. Eu não estou dizendo, queridos, que não é errado não ser feliz quando eu estou agora casado. Não é errado isso. Porém, Deus já colocou em nós todos os atributos que são necessários. Eu não preciso estar casado para eu ser necessariamente feliz. Agora, quando eu caso, eu cumpro um papel, eu cumpro propósito, eu cumpro uma essência, uma missão. E é exatamente dentro desses propósitos eu reflito a imagem e a semelhança de Deus. Agora, Jean, você falou três propósitos. Isso. Refletir a imagem de Deus, representar a imagem de Deus e reproduzir a imagem de Deus. Então, nós temos aí como centro a imagem de Deus. Quando a gente fala sobre a imagem de Deus, a gente sabe que Deus ele é perfeito, né? E reproduzir, representar, refletir essa imagem parece algo assim muito elevado para nós que somos seres humanos. E parece que a gente se torna mais humano ainda quando a gente casa, porque nós temos que lidar com os nossos erros e temos que lidar também com os erros da outra pessoa. Sim. Então, a gente entra numa relação que parece que nós nos tornamos mais humanos ainda. E por causa dessa humanidade entre o casal, é natural, muito natural, seja em que tipo de pessoas, em que qualidade de pessoas, não importa o caráter da pessoa, é natural que os casais enfrentem problemas na sua relação, uns mais Sim. e outros menos. E normalmente, embora dificilmente acabe bem, as pessoas procuram as suas próprias maneiras para resolver esses problemas e resolver esses problemas exatamente para tentar solucionar para poder manter acesa a chama de atingir o objetivo de ser feliz, certo? Mas qual seria o primeiro passo para um casal que enfrenta lutas, batalhas, dificuldades, que até mesmo atrapalha o relacionamento? Qual seria o primeiro passo para que o casal pudesse, que ele deveria tomar para que ele pudesse voltar a esses propósitos que você falou aí no início da programação? Olha só, queridos, Ronaldo está dizendo aqui que quando duas pessoas se unem, não é isso, Ronaldo? Duas pessoas se unem com a sua herança familiar, com o seu modelo de vida, seu estilo de vida que eles tinham lá com os seus pais, e eles agora se casam, agora eles vão construir uma nova identidade, que nós chamamos de a nova identidade do ser conjugal. Ok?
eu casei, estou casado hoje com a minha esposa, para quem eu mando um abraço e um beijo, há 26 anos. Então, eu vim com o meu modelo de família, herdado dos meus pais, com a minha herança, com a minha cultura, com os meus padrões, com os meus paradigmas, e ela veio com os dela. E é normal que duas pessoas, elas, quando se casam, a tendência é que vai tendo alguns ranços, alguns problemas, e elas buscam da sua própria maneira, Ronaldo, tentar solucionar isso. Porém, nessa jornada, em busca dessa felicidade, dessa paz e harmonia conjugal, elas esquecem o primeiro passo e, por que não dizer, o mais importante que elas precisam entender. E o que é, Jean? É que a origem, a base e o ponto de partida, Ronaldo, de um casamento, da construção de uma família e de um lar, ela está em Deus. Ela é teocrática, não é humanista, não é ligada primeiro à visão humana, eu quero ser feliz. Essa visão de eu primeiro quero ser feliz, eu quero ser o melhor, eu preciso ser respeitado e honrado. Isso é para ser. Mas eu preciso entender que quando eu caso, eu estou cumprindo um propósito de Deus. Gênesis vai dizer, capítulo 2, 23, que deixará o homem pai e mãe. No verso 18 ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Então ali, Ronaldo, eu já compreendo, você, querido, precisa entender isso. O seu casamento, a base, o ponto de partida e a origem do casamento, ele parte de Deus. Se ele parte de Deus, significa que Deus não faria nada que não fosse bom. A única vez que eu vejo em Gênesis que Deus diz que não é bom é no versículo 18 do capítulo 2. E esse não é bom não quer dizer que era imperfeito, que era pecado, que era ruim, que era nocivo, que era... Não. Ele disse, olha, não é bom. Falta algo para complementar, para ficar ótimo, para ficar perfeito, para que o companheirismo e essa unidade ficasse certa. Que o homem não esteja só. Mas ele vai dizer no versículo 31, e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Então entenda, Deus não faria nada ruim, Ronaldo. Meu amado, minha querida, Deus não faria nada ruim, só faria coisas boas. O propósito de Deus quando fez o casamento e a família, a gente vai entender aqui nessa imagem, né, nessa semelhança qual é, mas quando eu entendo Gênesis, capítulo 1, versículo 26, ele vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer, nós vemos aqui que Deus nos criou com um propósito. Isso criou quem? O ser humano. Quando eu digo ser humano, macho e fêmea. Macho e fêmea. E a gente vai ver aqui, mas Jean, onde é que está casamento aqui, Jean? Onde é que tem lógica isso? Versículo 28. E Deus os abençoou. Para quê? E disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos. Olha lá, Deus só se cresce, só se multiplica quando há casamento, quando há união de duas pessoas, seja através do sexo, bem como, enfim, morando debaixo do mesmo teto. Está entendendo a lógica? Estou entendendo. Agora, a base, a origem, o ponto de partida da família e do casamento está em Deus. E Deus só faz coisa boa. Essa questão de Deus dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, logo no versículo seguinte, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. A gente vê aí que há um propósito no ser humano individual. Isso. E depois a gente pode perceber claramente que há um propósito nessa união. Sim. Certo? Qual é? Seria refletir a imagem de Deus, reproduzir a imagem de Deus e representar a imagem de Deus. Nesse caso então, Jean,
o desejo do homem de ser feliz não é exatamente, porque o homem, quando ele é feliz até o momento em que ele peca, e aí há uma separação de Deus. Esse desejo do homem depois do pecado de ser feliz não seria exatamente voltar a esse propósito de Deus? Será que atingir esse propósito de Deus, de ser a sua imagem, porque Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, não é isso que é a essência da felicidade? O homem refletir Deus. E quando o homem deseja ser feliz, não é na verdade lá no coração ele desejando, embora ele até não perceba isso, porque ele vai criar os seus meios de ser feliz, mas no fundo não seria exatamente esse anseio do ser de voltar ao propósito inicial de Deus? É interessante. Ele pode ser. Quando esse homem, quando eu digo homem, macho e fêmea, casal, quando ele de fato, ele passa por um processo de regeneração, ele nasce de novo, aí agora de fato, ele quer cumprir esse propósito inicial de Deus, mas enquanto ele está ainda vivendo no pecado, distante de Deus, ele está buscando essa felicidade e essa paz dentro do, seja casado ou em outras coisas, e não necessariamente cumprindo o propósito de Deus, quer refletir a imagem, quer reproduzir a imagem e representar essa imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Ele faz isso agora, quando ele volta de fato para Deus, ele reconhece o pecado original dele e ele busca agora em Cristo, porque só através de Cristo, porque essa visão, Ronaldo, da felicidade pela felicidade que os homens buscam hoje, é uma busca que tem como ponto de partida o antropocentrismo, isso é, o homem como centro. E aí ele busca nas drogas, busca no sexo, busca no pseudo-casamento, busca em alguma coisa uma felicidade chamada egoística, voltada para si. Mas quando esse homem agora reconhece o pecado e busca em Cristo, que é o Salvador, que morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância, agora, sendo uma nova criatura, ele tem uma perspectiva agora ampliada. Ele sabe que Deus fez homem e mulher. Eu como indivíduo, mas também como casal, como família, eu reflito essa glória de Deus. Eu agora reproduzo, a gente vai entender o que é isso aí, reproduzo essa glória de Deus e eu agora sou representante, eu sou um vice-regente, eu sou um delegado de Deus aqui na terra para cuidar desse reino, agora sendo representante desse reino, desse ambiente celestial, mas aqui na terra eu procurando copiá-lo da melhor forma possível. Então você agora abriu a porta para uma outra reflexão. Eu falei sobre a questão dessa busca de ser feliz. No fundo, é o ser humano desejando voltar ao propósito de Deus. Você disse que isso só pode acontecer, ou isso acontece, quando a pessoa é regenerada. Então, significa dizer que para que eu possa ter essa visão mais ampliada em relação a esse propósito, para a partir daí eu perseguir esse propósito, isso só pode acontecer quando o ser humano que está distante de Deus tem um encontro com Cristo. É isso que... Porque eu achei que foi isso que você quis dizer. Isso, exatamente. A partir do instante, quando essa família, quando esse homem, ele passa de fato a ter um encontro com Deus, ele volta agora, ele se reconcilia com Deus de novo. Que esse ministério Deus deu para nós, chamado Ministério da Reconciliação. Coríntios fala disso, Paulo fala sobre isso. Que esse ministério foi nos dado agora, de reconciliar o homem agora com Deus de novo. Isso só é feito através do sangue de Cristo. Agora, meu amigo, de fato, meu irmão, nós podemos agora
ser novas criaturas em Cristo, e assim nós vamos cumprir esse propósito maior, que é refletir, reproduzir e representar esse reino de Deus aqui na terra. A sua família, a minha família, Ronaldo, ela vai fazer isso. Agora, Jean, e os problemas, Jean? E as coisas que acontecem aqui? Eu quero dizer, precisamos voltar para o propósito. O propósito de Deus. Gênesis está deixando claro isso aqui para nós. Nós vamos chegar lá. Nós vamos entender que esse representar de Deus aqui, ele tem, Ronaldo, ele é intrinsecamente ligado. Perceba isso, amados. Esse representar, refletir a imagem de Deus aqui, refletir, tá? Refletir a imagem de Deus aqui está intrinsecamente ligado à Trindade Santa. Era isso que eu ia perguntar a você. Né? Vamos lá, então. Porque quando a gente ouve, a gente lê, né, o brado, vamos dizer assim, quando a gente lê o brado de Deus dizendo assim, façamos, nós entendemos, e alguns estudiosos entendem, que ali é a voz da Trindade. Isso. Né, em comum acordo na ação de fazer, de criar o homem a sua imagem e semelhança, como está escrito na Escritura Sagrada, né? Isso. Então, existe de fato uma relação entre Trindade e casamento? Total. Isso é muito lindo. Quando você vê isso daqui, baseado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, há o que se chama de ato criativo. Um ato criativo, um poder. Até então, no versículo 24, 23, 22, voltando um pouquinho aos textos, se você diz que Deus dizia, haja, e foi se fazendo. Quando ele foi fazendo os animais, ele dizia que se faça segundo, que se faça segundo a sua espécie. Mas, quando ele vai fazer o homem, ele vai dizer aqui o texto no versículo 23, 21, conforme a sua espécie. Deus vai falar o tempo todo, conforme a sua espécie. Mas parece aqui, Ronaldo, que há uma pausa divina. E essa pausa divina solene, ela está, a Trindade augusta e santa aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, em comum acordo. Essa unidade na pluralidade. Essa unidade nessa trindade. Essa diversidade, né? Essa diversidade nessa unidade. Unidade de quê? De propósito. Eles dizem aqui, as três pessoas, façamos Deus, o Deus triuno, ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem. Então, há uma relação direta com o casamento. Por que tem uma relação? Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles têm amor, eles têm interação, relacionamento, comunicação, comunhão. Isso tudo é a Trindade Santa, concordância. E agora eles dizem, façamos o homem à nossa imagem. Nós podemos ver isso aí, Ronaldo. Deus, o seu amor para com o seu povo Israel. Jesus e a igreja. E podemos ver essa mesma analogia, Pai, Filho e Espírito Santo, na união do homem com a mulher. E serão dois, uma só carne. Isso é, dois, um. O casal, uma família, mas que são duas pessoas que têm opiniões, aspirações, desejos, opiniões diferentes uma da outra. É a unidade na diversidade também. Porém, nós vamos entrar aqui, certamente, já estamos aqui dentro, refletindo essa imagem. Eu vou ver aqui agora que eu também preciso ter união no meu casamento, unidade, respeito, comunicação. Mas isso não exclui a individualidade que eu tenho. Eu sou Jean. Eu tenho um papel dentro da minha família. Eu sou o esposo, eu sou o líder, o chefe da casa, que devo amar e respeitar a minha esposa. Você deve ser isso também. Os papéis do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. O Pai.
criou todas as coisas. O Pai e o Filho e o Espírito Santo pairando, dando vida, gerando todo ali, aquele caos que estava ali, Gênesis 1, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá em João, capítulo 1, vai dizer que o Filho, ele criou todas as coisas, nada que existe foi a parte dele. João 1, versículo 12, 13. Nada foi criado a parte dele, é antes de tudo, de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ótimo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, vemos o Cristo hoje, o Filho, sendo o Redentor. Quem enviarei, quem há de ir por nós? Você percebe que tem papéis? Os papéis. Isso fica muito claro em Efésios capítulo 1, quando lá está bem claro assim, um texto que inclusive alguém disse que quando Paulo foi escrever capítulo 1 de Efésios, do versículo 3 até o versículo 14, diz aos teólogos que foi numa respirada só, porque é um texto assim muito, um versículo ligado a outro, sabe? É um texto que não... E lá nós encontramos o papel do Pai, que projetou a salvação, que predestinou, né? Encontramos o papel do Cristo, do Filho, que executou a salvação, que redimiu, né, através da sua cruz. E encontramos o papel do Espírito Santo, que é aquele que sela, né, essa salvação na vida do ser humano. Então, sela, de fato, consola, santifica. Exatamente. Então, de fato, existe ali nada é tão claro, quer dizer, nenhum texto deixa tão claro essa harmonia no trabalho em relação à salvação do ser humano. Então, essa harmonia nós também podemos ver na criação do casal, na criação do homem em Gênesis capítulo 1. Não é assim? Isso. E fica claro isso, que o casal, ele também, como representante, como refletindo essa glória de Deus, como reflexo dessa glória de Deus aqui na terra, ele precisa também ter essa mesma unidade, essa mesma individualidade, cumprindo papéis dele. É aí que está a questão, Ronaldo. Quando eu entendo isso, o casamento ele anda, ele funciona. Não é primeiro para eu ser feliz, não é primeiro para eu me satisfazer. Não, refletir a imagem e a semelhança de Deus. Inclusive, é interessante, porque, veja bem, quando um casal com as suas individualidades, marido e mulher com as suas individualidades, tem um só propósito, que é exatamente aquele propósito estabelecido por Deus, de refletir a sua imagem, é natural que as dificuldades sejam vencidas com sabedoria, exatamente por conta desse propósito único do casal, né? Então, é aquilo, Deus vai orientando, vai ajudando e o casal vai conseguindo vencer essas lutas, essas guerras, porque afinal de contas nós estamos na Terra, somos seres humanos e, né? Vão sempre existir. Sempre. A imagem de Deus, de certa forma, o pecado, ele ofuscou essa imagem, né? Talvez seja exatamente isso que traga essa dificuldade, sim, né? Sim. Mas quando o casal tem os seus olhos espirituais desvendados, para que ele entenda que o propósito da sua vida e o que vai lhe trazer a real felicidade é essa de refletir a imagem de Deus e reproduzir a imagem de Deus, então as dificuldades vêm como em qualquer outra família, mas elas são vencidas porque Deus ele vai orientando, vai ajudando e a pessoa, eu acredito que... Você me fez agora lembrar de um estudo, de uma pesquisa, olha que coisa importante. Na Universidade de Harvard, eu acho, eu li essa pesquisa faz alguns anos, um livro, que a universidade, ela pegou universitários que entraram, e quando eles entraram na universidade, perguntaram para ele, olha, o que você pretende ser? Qual o propósito que você tem? Você está aqui, você quer ser o quê? E cada um disse lá o que ele queria ser, o que ele queria fazer, o que ele queria ter.
20 anos, não sei se 15, 20 anos depois, a universidade buscou esses alunos de novo, procurou saber deles. E que coisa linda! Os universitários lá da época, os estudantes que entraram, os universitários que chegaram e que tinham propósito, eles se deram bem na vida. Eles foram bem sucedidos nas suas vidas. Aqueles que não tinham, continuaram com a mesma vidinha deles sempre. Então, se eu entendo pela palavra qual o meu propósito aqui, aonde Deus quer me levar, o texto vai dizer: refletir imagem e semelhança, conforme a sua imagem e semelhança. Depois ele vai dizer que eu devo gerar, que é reproduzir, e ele vai dizer que eu devo governar, representar esse governo aqui na terra. Gênesis 26, 27 e 28 está dizendo isso aqui. Muito bem. Então, eu tinha uma outra pergunta, mas você já respondeu com tudo que você já falou aí, que seria, então, podemos dizer que existe propósito na criação, na criação com relação à humanidade, que seria os seres humanos individual, e no casamento, está mais do que claro que isso, e esse propósito você assegura que seria refletir, reproduzir e representar. Eu quero que depois você explique essa questão aí, essas três questões aí, mas primeiro nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouco nós voltaremos já para essas três reflexões. O que significaria refletir, o que significaria reproduzir e representar a imagem de Deus. Fique com mais uma canção e daqui a pouco nós voltaremos em nome de Jesus. Jesus sofreu por mim, Jesus também chorou por mim, Jesus morreu na cruz. Jesus, o bom Senhor, Jesus, o Filho Santo do grande Deus, Jesus que intercede pelos fiéis, Jesus, o seu amor é infinito, Jesus, o meigo Salvador, por mim Jesus sofreu, por mim Jesus também chorou, por mim Jesus morreu na cruz. Jesus, o bom Senhor, Jesus, o Filho Santo do grande Deus, Jesus que intercede pelos fiéis, Jesus, o seu amor é infinito, Jesus, o meigo Salvador. Eu quero morar com Jesus lá no céu e com Ele eu vou reinar. Glórias e aleluias ao meu Senhor, eu quero dar e para ser eu vou descansar. Por mim Jesus sofreu, por mim
Jesus também chorou por mim. Jesus morreu na cruz. Jesus, o bom Senhor. Graças a Deus. Então, meu irmão, nós estamos aqui, programa A Bíblia e a Família. Nós estamos refletindo sobre o propósito da família, propósito de Deus para a família, família com propósito. Se você entende que o propósito da sua família é refletir a imagem de Cristo, de Deus, né? Refletir, reproduzir, representar a imagem de Deus, então você está no caminho certo. Deus vai lhe ajudar e, em detrimento das dificuldades que passamos, nós vamos vencer e continuaremos firmes nesse propósito. Mas é bom entender o que é refletir a imagem de Deus, o que é reproduzir a imagem de Deus e o que é representar essa imagem. E no bloco anterior eu desafiei o nosso presbítero Jean, que é o convidado desta noite, a nos trazer, a refletir sobre essas 3 questões. Refletir. Jean, o que significa refletir a imagem de Deus? Amém. Queridos, mais uma vez eu me volto aqui para Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele vai dizer, verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quando nós lemos essa palavra que traz uma certa polêmica, Ronaldo, aqui, viu, amados? Traz uma certa polêmica. Imagem e semelhança, há muito debate sobre esse tema. Afinal de contas, imagem e semelhança são palavras diferentes. Alguns querem dar uma conotação diferente, mas a gente estava lendo outro dia um livro e o autor dizia que vamos tratar essas duas palavras, Ronaldo, para desmistificar como sinônimos. Isso. Imagem eu sou de acordo que é a mesma coisa. Imagem e semelhança é você... E o que é isso agora? Imagem e semelhança de Deus é nós, como seres humanos, nós temos de maneira limitada atributos de Deus, qualidades divinas, virtudes divinas. Exemplo, nós somos um ser que pensamos. A intelectualidade habita em nós. Nós somos seres inteligentes. E Deus é o Criador de todas as coisas. O poder e a glória, a honra e o louvor, a inteligência. Paulo dizia, né, lá em Romanos 8, ó profundidades da riqueza e da sabedoria. Em Deus, nós temos de forma limitada essa sabedoria. Vontade, emoção, espiritualidade. Então, são atributos de Deus que também há em nós. Então, essa representação dessa imagem, dentre outras coisas, é exatamente esses atributos de Deus, eles são refletidos em nós. Nós temos ele de forma limitada, sim, pequena, sim, mas nós temos ela em nós. Então, há em nós esse reflexo divino. Quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, não é uma imagem material. Não é corpórea, né? Corpórea, não é essa imagem aí corpórea. E nem estrutural. A espiritualidade de Deus é espírito. Cristo vai dizer isso, o próprio Jesus vai dizer isso. Deus é espírito. Então nós temos um corpo, Deus nos fez com essa forma, mas Ele colocou dentro de nós a sua imagem e a sua semelhança. Como? Com espiritualidade, com vontade, com inteligência, com emoção, com razão, com sentimentos. A gente vê isso, Ronaldo, a gente passeia pela Bíblia e Deus vai dizer, Malaquias, por exemplo, se eu sou pai, aonde é que está a honra minha que deve ser dada? Jesus vai dizer, como
uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Eu tentei com o povo de Israel fazer isso várias vezes. Então a gente vê na Bíblia de forma plena o amor, a graça, o perdão de Deus. E nós vemos refletido em nós também, amados, essa imagem e semelhança com essas características aqui, não corpórea. Então, fica claro, quando Deus diz aqui, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, não é exatamente que eu sou um deusinho. Um deusinho. Eu queria só abrir um parênteses para ler um texto aqui, um versículo, que mostra exatamente essa ligação, né? Esse momento em que Deus, acredito eu, que seja exatamente esse momento em que Deus, Ele coloca tudo isso dele no ser humano. Por exemplo, a Bíblia diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Aqui está a matéria do homem, o corpo. Isso. Né? E diz, continua dizendo, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. O homem só se torna alma vivente depois do fôlego que recebe de Deus. Então seria exatamente nesse momento em que Deus compartilha dele alguns atributos para o homem, né? E que só o homem tem isso aí. É motivo, Ronaldo, para nós darmos glória a Deus, para nós bendizermos a Ele. E aqui eu só quero fazer uma ponte agora, me veio aqui à mente e me permita fazer essa ponte, Ronaldo. Quando nós temos essa reconciliação agora feita com Deus de novo, não há que vai haver, não existe ainda essa plenitude, mas a gente vê todo o Novo Testamento uma ampliação, um bônus que Deus dá agora para nós. Olha o que é que Deus vai dizer em vários textos. Nós voltamos a ser agora, Coríntios vai dizer isso, templo e morada do Espírito Santo. Olha lá, Coríntios também vai dizer, Paulo dizendo lá em Coríntios, que nós temos agora a mente de Cristo. Timóteo, Paulo mandando uma carta para Timóteo, ele vai dizer que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia e temor, mas um espírito de ousadia. A palavra vai dizer agora que nós temos agora a armadura de Deus em nós. Meu Deus. Mas veja bem, você falou em refletir a imagem de Deus. Aí a minha pergunta foi, o que significa refletir a imagem de Deus? E você falou que essa imagem de Deus são exatamente atributos que Ele compartilhou conosco. Então, de que forma eu posso refletir essa imagem de Deus? Tendo agora essa restauração de Deus, essa reconciliação de Deus agora de novo, enquanto homem, ser humano, enquanto família agora casado, minhas ações têm que ser agora pautadas nos princípios da palavra dele. Eu preciso agora ponderar, preciso agora refletir, porque agora eu tenho a mente de Cristo. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Ronaldo, pensa comigo agora, você que está aí, queridos. Vamos pensar, Ronaldo, um casamento, um relacionamento, que nós dissemos aqui que tem uma representação na Trindade. Escute só, queridos. 2, uma só carne. 3, que é o Deus. Aí agora, eu penso 1000 vezes, Ronaldo, antes de ser estúpido com a minha esposa. Eu penso agora 1 milhão de vezes antes de ser infiel para com ela. Eu preciso agora desenvolver, é uma habilidade, Ronaldo, o perdão, o amor. E sabe o que é que acontece? Eu quero trazer isso para a prática. Quero que você pense agora comigo. Como, Jean, isso pode acontecer no meu dia a dia, na minha vida, se o meu marido é assim, a minha esposa é assado, e não sei o que, a minha realidade, Jean, é essa daqui. Pense comigo. Eu estou acima do peso, eu vou agora praticar uma atividade física. Estou decidido agora. Agora, meu amigo, eu vou agora fazer uma atividade física, eu vou fazer musculação. Eu vou buscar uma atividade para ter uma vida mais ativa, que eu sou muito parado. Como é que eu sou uma pessoa sedentária. A palavra chegou. Vou lá na academia.
chego lá e digo assim, olha, quero começar a pegar peso agora. 20 quilos aí para mim agora. Já agora. O treinador, o personal trainer, ou a pessoa que está à frente daquela academia, ela vai dizer, não pode. Como assim não pode? Eu quero pegar peso, eu quero ficar forte, eu quero ter mais saúde. Porque você vai ter uma lesão muscular. Você vai sofrer com isso, você vai parar. Porque, meu amigo, você não está capacitado, habilitado para pegar tanto peso. Você precisa começar com 3. 5 quilos, vai evoluindo, depois para 8, depois para 10, para 15, para 20. E é isso, Ronaldo, que eu quero trazer, esse paralelo com o casamento. Eu agora sou nova criatura em Cristo. Eu entendo que eu reflito a imagem de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O meu casamento, ele tem um paralelo imenso com a Trindade Santa. Meu Deus, eu agora represento esse Deus aqui na terra através de atributos divinos. Deus me dotou o Espírito Santo. O fôlego da vida foi colocado em mim. Foi feito alma vivente. E agora eu preciso desenvolver isso com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. É uma coisa, Ronaldo, que eu sempre chamo as pessoas para refletirem sobre isso. Não tem nada contra, viu, Ronaldo? Jejuar para ganhar almas. Jejuar para isso, para aquilo. Está certíssimo. Mas você já parou para pensar que você precisa, muitas vezes, jejuar por você, pela sua família, pelo seu cônjuge. Deus disse para Abraão, o anjo disse para Abraão, para Sara, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. O propósito de Deus é que o meu e o seu casamento seja bênção. A infidelidade, a prostituição, a mentira. Ronaldo, no meu trabalho, só para você ter uma ideia, eu lido com pessoas o dia todo e às vezes eu estou fazendo o cadastro de uma pessoa lá e casada, solteira, divorciada, estou separada. Poxa, o que foi que houve? O que aconteceu? De cada 10, no mínimo, Ronaldo, 7 a 8 mulheres, geralmente são mulheres, eu pergunto, o que foi que houve? Fui traída. Fui traída. Isso é constante, já hoje eu vi isso. Mas, se você aprender, começar a treinar, pedir misericórdia, pedir graça, Senhor, eu sou uma nova criatura, o Teu Espírito Santo habita em mim, me ajuda a amar o meu esposo como ele é, me ajuda a perdoar o meu esposo, me dá habilidade e estratégias para ganhar o meu marido para Cristo, se ele não for cristão. Homem, irmão, me dá, Senhor, sabedoria para ganhar minha esposa para Cristo. Me dá uma técnica, uma estratégia de eu ganhá-lo para Cristo e de fazer com que ele me ame mais e seja mais amada por ele. A questão é que muitas vezes, Ronaldo, nós não priorizamos, no plano horizontal, tá? Nós não priorizamos o nosso relacionamento. Eu estava lendo um livro hoje e ele dizia que a relação marido e mulher tem que estar acima de tudo e de todos. E escute isso. É sério o que ele diz. No plano horizontal. Vai além até da relação com os filhos. Eu preciso entender isso. Nesse plano horizontal aqui, o meu relacionamento não pode ser maior do que o meu amor que tenho pelos meus filhos. Ou por qualquer outra coisa. Pelo dinheiro, pelas conquistas, pelos bens. Reflita a imagem de Deus. Reflita a imagem de Deus. Através de ações, Ronaldo, práticas. Eu sou uma imagem e semelhança de Deus. Eu reflito a sua imagem aqui na terra. Como? Amando o meu esposo. Perdoando o meu esposo. Sendo fiel à minha esposa. Isso eu estou agradando a Deus. Isso eu estou agradando a Deus. Eu fiz uma pergunta sobre o que significa refletir. Você falou que refletir a imagem de Deus significava exatamente refletir essas características que Deus repartiu conosco. Isso. Né? Você falou de perdão, falou de muita coisa. E eu não deixei de notar, porque assim,
nós refletimos a imagem de Deus para todos, para o mundo, né? Mas você se deteve muito na questão do lar, refletir para os filhos, refletir para o cônjuge. Talvez, Jean, seja porque o lar seja o lugar mais difícil de nós refletirmos essa imagem? Sim. É difícil dizer isso, mas é exatamente lá. Eu lendo o livro, ele estava dizendo, o autor ele dizia, né, David Mack, ele dizia assim que lá nós somos treinados, Deus nos colocou lá para nos treinar. É um treinamento para aperfeiçoar o nosso caráter. Ó, o caráter, a moral, a ética, o bom senso, o perdão, a espiritualidade, tudo está lá dentro do lar. Então, lá é dentro do lar que nós somos treinados. Mas eu preciso ver isso como um processo de Deus para a minha vida. E mesmo que eu sou imagem e semelhança de Deus, nós vamos ter adversidades, porque o pecado atrapalhou tudo. Uhum. O pecado, ele interferiu em tudo aí. Então é dentro do seu lar, meu amado, que eu, você, temos que ser melhor cristão, melhor esposo, melhor pai, melhor marido, melhor apaixonado, romântico pelo nosso cônjuge. Certo, refletir a imagem de Deus a gente até compreendeu muito bem. Agora, como é que eu reproduzo essa imagem? Uau! Gênesis 28, ou melhor, capítulo 1, versículo 28. Ele vai dizer agora: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. É a primeira vez em Gênesis aqui que a gente vai olhar Deus dando uma ordenança. É imperativa agora. Crescei, multiplicai-vos. Então quer dizer que frutificar, multiplicar-vos, que é reproduzir. Reproduzir, no caso aqui literalmente seria reproduzir, ter filhos. Então, multiplicar, reproduzir essa imagem de Deus é ter filhos? Sim. Filhos que sejam agora imagem e semelhança de Deus. Sejam novas imagens e semelhança de Deus. Assim como eu sou, assim como a minha esposa é, esse filho agora, ele é um fruto, ele é um resultado. Porque o propósito de Deus, Ronaldo, é encher e multiplicar a terra de santos. Certo, mas minha pergunta é o seguinte: você e sua esposa refletem perfeitamente não, acho que essa palavra aí não cabe na humanidade. Ainda né? Não, só quando chegar lá. Você e sua esposa refletem a imagem de Deus. Sua família, vocês dois são um casal felizes porque estão atingindo o objetivo de Deus, que é refletir a sua imagem. Mas o simples fato dos filhos nascerem de vocês já garante que eles vão refletir Não. É aqui que eu quero entrar. É aqui que nós precisamos refletir. Não é algo automático, é algo assim, ó, acabou-se agora, aconteceu. Entenda, quando o Senhor Deus, ele está dizendo aqui, frutificai e multiplicai e encher a terra, ele está dizendo agora, ó, eu quero que essa imagem que vocês têm seja agora novos adoradores, novos seres que reflitam também essa imagem minha também. Agora, para isso, o texto ele não está dizendo claramente, mas subtende-se que é necessário que eu discipule. É necessário que a gente dá muitas palestras, né, Ronaldo, eu e outras pessoas e outros amigos, a gente tem sempre a oportunidade, uma palestra que a gente ouviu Ronaldo uma vez ministrando, que a gente também dá a ela, criar e educar filhos. Se você for no dicionário, essas palavras elas são sinônimas. Entretanto, porém, contudo, a gente pode dar um zoom nelas e separar um pouquinho. Criar é você vestir, é você alimentar. Criar é o que todo mundo deve e pode fazer. É vestir seu filho, é educar, é levar para a escola, né? Cuidar dele. Cuidar. Criar.
você agora ensinar, Educar. é educar. Criar agora, você vai agora ter cuidados. Hoje eu tive a oportunidade de falar com uma colega nossa, Aline, uma irmã em Cristo, e ela tem um bebezinho de 2 anos e meio e outro de meses. Aí eu disse para ela, Aline, eu quero que isso é uma palavra de Deus para ti. Ela parou, olhou, deixa eu te dizer algo agora. Como é que estão as crianças? Elas estão bem. Olha, de tudo que você for fazer com essas crianças, lembre-se que o exemplo de vocês vale mais que uma tonelada, um grão de exemplo vale mais que uma tonelada de palavras. Então aí a gente consegue entender ou fazer uma relação entre o refletir e o reproduzir. O reproduzir. O refletir é parte essencial, sim, no reproduzir a imagem de Deus. Exatamente, perfeito, né? Sua fala. O reproduzir agora eu vou estar gerando, mas primeiro a essência lá está em ser reflexo dessa glória de Deus, desse Deus maravilhoso. Aí agora, se eu sou imagem e semelhança, eu sou reflexo dessa glória, agora sim, os meus filhos também. E como eu disse há pouco, Ronaldo, não é algo automático, você deixou claro isso. Só simplesmente tenho, está tudo resolvido. Ronaldo, você é pai como eu, nós sabemos a responsabilidade que é criar filhos, criar e educar filhos. É uma responsabilidade muito grande. E como eu sempre digo, hoje já é muito mais do que antes, porque nunca houve uma preocupação tão grande com a questão dos valores que tem sido, os valores, os bons costumes, os valores éticos e morais que têm sido banalizados. Sim. Então, para a família cristã, acima de tudo, aquela que leva a Bíblia, que vai para a igreja, nunca foi tão necessário desafiador também. E desafiador reproduzir essa imagem, porque reproduzir essa imagem de Deus significa repassar valores, princípios, né? Então precisa de uma dedicação muito grande dos pais e realmente é interessante reproduzir. Efésios, me permita, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, marido e mulher, pai e mãe, esposo e esposa, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa palavra, ela é tão atual, 2000 anos, mas parece-me que é atualíssima. O que você disse agora, nunca foi tão necessário, tão importante hoje. E eu fico vendo, Ronaldo, me permita dizer aqui uma coisa que me incomoda. Ronaldo, às vezes a gente tem 2 filhos, 3 filhos. Às vezes a pessoa, infelizmente, pelo ativismo, infelizmente, por falta de percepção, por falta de alguma coisa, o primeiro filho, você deu muita atenção a ele, deu muito valor a ele. Em outras palavras, mimou demais aquela criança e aquele menino, às vezes, parte para um mundo bem obscuro. As drogas, vícios, uma criança mal educada, isso, aquilo, outro. Aí repete no segundo. Repete no terceiro. O mesmo padrão. Não percebe. Deus, esse menino hoje está um homem. Eu vejo que ele não está. O que está acontecendo? Faltou o quê? Falta essa percepção. E eu costumo falar isso muito baseado em João capítulo 2. Maria estava numa festa de casamento. No casamento faltou o vinho. Maria, ela era convidada. Possivelmente alguém disse que ela era da família, talvez ali uma pessoa bem próxima, chegada. Ela tomou conhecimento do que estava vendo. Tem pais que não têm essa sensibilidade e percepção de ver que tem alguma coisa errada. Eu tenho filhos, filhos são bênçãos. Salmo 127, 128 fala sobre isso. São bênçãos, são herança de Deus para nós. E nunca foi, Ronaldo, tão importante ensinar valores e princípios para os nossos filhos.
E aí, quando eu tenho esse cuidado, essa reprodução da imagem e semelhança de Deus, eu reproduzo agora filhos que são bênçãos. Filhos que são herança de Deus. Herança tem que zelar, tem que cuidar. Aí, o nosso pastor tem uma frase, eu acho que é dele, que ele dizia o seguinte: não mande seu filho para a escola dominical. Venha com ele, não é uma frase que ele costuma usar? Para quem, inclusive, manda agora a paz para ele, pastor Djalma, pastor da igreja. E ele dizia sempre isso, porque a escola bíblica é um local onde a gente aprende também bastante, mas não é responsabilidade da escola bíblica só, não é da escola secular. É em casa. Nesse treinamento, Ronaldo. Então, reproduzir, crescer e multiplicai-vos. A gente poderia ler outro texto? Dá para ler? Com certeza. Olha o que é que o Antigo Testamento, há mais de 3.000 anos atrás, dizia. Deuteronômio, capítulo 6. Foi mesmo em cima, abri aqui. Começando do versículo 4. Pode ler. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Somente? Não. Também agora, pai e mãe, olha que responsabilidade. A palavra dizendo, há 3.000 e tantos anos atrás. As intimarás. Tu está com outra versão? Sim. As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus ombros. Versículo 7. Aqui diz, e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. As ensinarás. Jean, eu não sou professor, não sou isso. Mas você não precisa ser um professor de teologia. Você precisa só ensinar os valores da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Não é ensinar o filho a decorar versículo não, tá? O que a gente está falando aqui, os irmãos entendam. Não é decorar versículo não. É mais do que isso. Muito bem, já. Então, reproduzir, nós entendemos perfeitamente, refletir, mas e representar? Como é que eu represento a imagem de Deus dentro do meu lar ou no mundo? Como é que eu faço isso? É bem importante isso aí. Quando você imagina, às vezes um rei, ele não podia estar ele poderia, não, geralmente um rei, ele consegue conquistar países, né? Outros reinos, não é assim? E o rei, muitas vezes, ele não está lá, mas através da sua imagem, muitas vezes, se construía uma imagem do rei, ou havia um rei que ele colocava lá, um príncipe que ele botava lá, ele botava alguém que representasse o rei. Então havia alguém lá, a imagem dele, ó, o rei aqui é o rei que conquistou isso aqui, agora é ele. Ou ele botava alguém para representá-lo ali. Isso a gente pode fazer perfeitamente, a gente pode entender isso perfeitamente em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vai dizer aqui agora que nós vamos agora dominar, nós vamos agora encher, sujeitar, dominar sobre tudo que se move sobre a terra. Nós teremos agora a habilidade, temos essa capacidade, quero dizer, de ser agora cristãos, lavados e remidos no sangue de Cristo, reconciliados com Deus, que nós éramos inimigos de Deus, agora não mais, de agora, Ronaldo. Começando, eu vou de lá para cá, eu vou de lá para cá agora, vou fazer o inverso. No meu trabalho, que você fizer, tente fazer, busque fazer com excelência, porque você é um representante de Deus aqui.
Você é imagem e criatura, você é imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus por isso. Então eu agora, no meu trabalho, na universidade, na escola, na comunidade que eu faço parte, gente, na rua, será que lá na minha rua, o que as pessoas falam de mim? Ronaldo? Jean, como é que é? Ronaldo, como é que é? Representar é a mesma coisa, Ronaldo, que delegar. Eu tenho agora essa delegação de Deus de representá-lo aqui na terra. Eu sou imagem, eu reproduzo essa imagem, mas eu agora represento ela com minhas ações e minhas atitudes. E agora no meu lar, no meu casamento. Seria como um embaixador do brasileiro que está em outro país, que representa o... Perfeito isso, né? Gostei. Olha que legal o Ronaldo disse agora. Não é assim que acontece hoje, né? Nos dias atuais. Muito bom o exemplo que você deu agora. Um embaixador, ele vai para outro país, existe lá uma chamada embaixada, é uma casa, né? Que o embaixador está lá, representando o Brasil, exemplo, lá na Hungria, lá nos Estados Unidos, qualquer país do mundo. Aquele espaço ali é uma representação do Brasil, do governo brasileiro, para negociar, para criar comércio, para negociar, para haver relações, comunicação, interação. Então, é isso que precisa acontecer. Eu agora, no meu lar, na minha casa, com os meus filhos, eu represento Deus. A minha família sendo reflexo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu achei interessante quando se fala imagem e semelhança de Deus, o autor ele dizia assim que há uma imagem também no sentido de comunidade. Comunidade é um ambiente onde tem comunhão, tem amor, tem harmonia, existem relações, e é aí que acontece essa imagem e semelhança. No meu lar, como um representante, eu sei que não é fácil o que eu estou dizendo, porque eu enfrento lá na minha casa a mesma dificuldade que você enfrenta aí. Mas se nós não começarmos a quebrar paradigmas, padrões antigos, da velha criatura, Ronaldo. Coríntios, Paulo vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. Não faz sentido eu não ler o manual desse representante, desse Deus triuno lindo. Eu preciso ler esse manual. Eu preciso praticar este manual. E comece em casa, lendo ele, lendo a palavra, orando, buscando. Jesus, ele vai dizer, Jesus vai pegar o exemplo, Ronaldo, ele vai fazer uma comparação do pão, que na verdade poderíamos trazer para os dias de hoje, é a comida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo está dizendo assim, olha, a comida é importante, mas faça uma relação, a comida é espiritual, a palavra de Deus precisa ser lida, precisamos orar, precisamos nos conectar. Nós estamos na era, Ronaldo, da comunicação, da conexão, e nós temos hoje dificuldades de passarmos 5 minutos orando, 10 minutos lendo, e nós passamos. O Instagram, ele tem lá uma métrica, Ronaldo, que eu consigo saber quantos minutos, horas eu fico conectado. Vê se você, olha lá isso aí para você ver, e quantos minutos nós passamos com Deus. Imaginemos, amados, é estranho para mim, seria muito estranho, iria causar um mal-estar com a minha esposa, se eu me acordasse amanhã, não desse bom dia para ela, não desse um cheirinho, um abraço, tocasse ela, tomasse café, sem falar com ela, trabalhasse o dia todo sem dar um zapinho com ela, que eu sempre troco um zap, chegar à noite, ir para a cama, dormir, tchau, e vamos embora.
Seria estranho. Imagina com Deus. Tem pessoas que acham que o ambiente para primeiro se relacionar com Deus é na igreja, começa em casa. Você, como imagem, como que reproduz e também como representante. Agora sim, você tem essa capacidade de entender que você, sendo isso em Cristo, nova criatura. Efésios vai dizer que nós habitamos agora em regiões celestiais. Nós estamos habilitados pela presença do Espírito em nós, que Ele se move em nós. O fruto do Espírito Santo nos dá condições de nós vencermos. Que Deus abençoe o meu casamento, abençoe o seu. Nós precisamos refletir, reproduzir e representar o reino de Deus aqui na terra. Amém. Glória a Deus por essa bela participação, essa reflexão que já nos trouxe. Nós vamos ouvir uma canção, daqui a pouco nós já partiremos para o final do nosso programa, que de fato nos abençoa muito nessa noite. Vamos ouvir uma música e voltaremos daqui a pouquinho. Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Será que você já pensou no que Ele vai te falar? Quando olhar nos seus olhos e disser teu novo nome, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer valeu. Será que você tem noção do que pra você está preparado? O que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. Não há felicidade maior e nem prazer que possa assim se comparar. Como tocar no rosto de Jesus e receber aquele abraço. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer valeu. Será que você já parou pra pensar que está tão perto esse dia? É hora de se preparar, de sua vida santificar. Jesus está voltando e a igreja vai viver o momento mais lindo da sua história. Pois o céu está preparado para contar a sua vitória. Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer valeu. Louvado seja Deus
Estamos agora partindo para o final da nossa programação. Você hoje refletiu, junto com o nosso irmão Jean, sobre o propósito de Deus para a sua família. E podemos dizer, não somente para a sua família, mas também para você. Refletir a imagem de Deus. Não apenas refletir, mas também reproduzir. Não apenas reproduzir, mas também representar esse Deus maravilhoso aonde você estiver, mas sobretudo dentro do seu lar. É ali onde deve começar tudo, né? Quando nós refletimos a imagem de Deus dentro do nosso lar, certamente esse reflexo, ele vai se expandir, ele vai se exteriorizar e todos poderão ver que você e sua família são uma bênção. Para tanto, é necessário conhecer o Deus da Bíblia, o Criador da família, o Criador do ser humano, e não há outra revelação que nos mostre esse Deus glorioso, a sua vontade, como a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Portanto, ame a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia para conhecer tudo sobre Deus. Tudo que é necessário, tudo que nós precisamos conhecer está na palavra de Deus, amém, na Bíblia Sagrada. Nosso pastor tem uma palavrazinha que ele diz que a nossa atitude para com a palavra de Deus é a nossa atitude para com o próprio Deus. Porque a palavra de Deus representa fielmente o próprio Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer por sua audiência, por sua atenção a essa programação. Eu quero convidar o irmão Jean para ele estar orando por nós nesse final de programa. Irmão Jean, por favor, ore por nós. Amém. Queridos, eu quero ser mais uma vez também grato, Ronaldo, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para juntos glorificarmos a Deus, trazendo um ensino e aprendendo muito, porque na medida que a gente fala, a gente aprende, e o mais importante, botarmos em prática. Eu queria ler só um texto. Pois não. Ronaldo falou sobre Efésios, e eu achei interessante quando ele diz aqui no capítulo 1, que foi o que ele falou, né? Do 4 por diante, no versículo 10 e 11, versículo 10 e 11, que diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nós precisamos refletir, reproduzir e representar esse Deus, porque nós existimos para ser para louvor da sua glória. Uhum. Então, aonde você agora estiver, eu convido que você feche seus olhos, ou você se conecte agora com Deus, a sua mente, e vamos orar sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por essa oportunidade linda que nós estamos tendo aqui de aprendermos juntos, de trocarmos experiências juntos e a gente somar na vida dos outros, você também na nossa. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse instante queremos glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome, Senhor, te dar honra, louvor, porque Tu és santo, Tu és sempre eterno, Tu és para todo sempre. Quero agora, nesta noite aqui, por intermédio desse vídeo, Senhor, neste canal, dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Senhor Espírito Santo. Deus triuno, Deus justo, santo, e queremos aqui te glorificar pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai, pela Tua graciosidade, Filho, e querido Consolador, pela tua consolação em nossas vidas. Pai querido, o Teu amor foi tão imenso que Tu deste o Teu Filho. A palavra de Deus diz, a Tua palavra diz que Deus
que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu o teu Filho. Então, sendo assim, Deus querido, queremos nesta noite aqui te glorificar, bendizer o teu nome. Nós te amamos profundamente, Senhor. Mesmo com nossas fraquezas e nossas falhas, nós queremos declarar o nosso amor a ti. Queremos glorificar-te, Pai, porque tu nos fizeste para refletir tua imagem, para reproduzir tua imagem e para te representar, Senhor. Que coisa linda! Nós temos atributos, qualidades que foram vindas de ti, apesar que de maneira limitada, Senhor. Mas como foi dito aqui, Senhor, que tu sopraste o fôlego de vida em nós e nos tornasse alma com vida. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Por isso, Pai querido e santo, eu quero te pedir que a palavra que foi falada aqui, Senhor, que foi dito aqui, possa penetrar nos corações e nos lares de cada ouvinte, Senhor, de cada irmão, cada irmã. Aonde esse vídeo for, Senhor, quem abrir ele possa ser abençoado. Que a tua graça caia, Senhor, sobre esta família, sobre este lar, Senhor. Querido Pai, quero te pedir, Senhor, Espírito Santo, que tu arvore a tua bandeira, a bandeira de Cristo ensanguentada, essa que pode, esse Cristo que através da sua morte na cruz trouxe salvação para todos e libertação, que traga agora libertação para esse lar, para esse casamento que está sofrendo. Não sei, Pai querido, qual o problema que estão enfrentando, mas quero dizer, Pai amado, que o teu sangue tem poder, que a tua graça caia sobre esse lar, trazendo libertação e transformação. Te pedimos, Pai, oh Deus e Pai, que a tua palavra possa ser, Senhor, centralizada, Senhor, nos lares, Pai amado. Deus querido, se algum casal, algum dos cônjuges está com pensamento de infidelidade ou está praticando isso, queremos repreender e dizer agora, querido, se reconcilia, pede perdão e volta para Deus e para o teu cônjuge. Se por acaso há vícios de pornografia na internet, queremos repreender na autoridade do nome de Cristo e dizer agora, seja liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. E volte-se para Deus e para a sua família. Pai querido, nós entendemos pela tua palavra que família é projeto teu. Entretanto, nós precisamos ser responsáveis pela manutenção deste lar. Ajuda-nos, Senhor, dá graça a mim, Ronaldo, a todos nós, para que possamos, Senhor, de fato viver tua palavra a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Pai. É isso que eu quero te pedir. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, então. Deus abençoe você que esteve conosco até esse momento. E até a semana que vem, toda sexta-feira, você tem uma programação especial, a Bíblia Família. Fique feliz. Deus abençoe você e a sua família.